O Salmo 125 é chamado de fé inabalável, porque fala de fé, fala de confiança. E se tem fé, tem confiança, há esperança para o povo de Deus. É uma palavra para o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. No Filho de Deus não pode haver dolo. Nós temos que ter uma vida reta, uma vida que condiz com o testemunho cristão. Somos pecadores, sim, mas o pecado tem que ser um acidente em nossa vida, nunca um estilo de vida. Então, é através da palavra de Deus que nos reforçamos contra o pecado, é aprofundando em conhecer, é prosseguindo em conhecer, que nós cada vez mais o amamos. Não se ama aquele que a gente não conhece. Estejamos em contato com a palavra diariamente, e o Senhor está sempre nos honrando, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, esse salmo, ele é um salmo que fala de firmeza, de proteção e de livramento. E ele é chamado de cântico de romagem. Romagem significa romaria, pessoas que estão buscando ao Senhor. Nós estamos aqui em romaria, em peregrinação nessa terra, porque nós estamos caminhando para e passo para o futuro, que é a nossa terra celestial, o nosso lugar definitivo. Esse cântico de romagem, os peregrinos, os judeus, eles vinham de todos os lugares e para subir para Jerusalém. Jerusalém fica num planalto e é cercado por montes. E acima de Jerusalém também está o Monte Sião, onde o templo foi erigido. E esses judeus que saíam de todos os lugares, peregrinavam, cantando, salmodiando ao Senhor. Eu imagino, apesar de toda dificuldade, eles seguiam honrando ao Senhor, e o Senhor honra aqueles que o honram. Então, nós estamos aqui nessa terra confiantes, porque quem conhece ao Senhor, confia nele, não de maneira louca, perturbada. Nós conhecemos o Senhor racionalmente, nós sabemos em quem temos crido. Então, o povo judeu, pelo menos uma vez por ano, eles tinham que estar lá para honrar ao Senhor na Páscoa, por ocasião de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E eles eram fiéis nesses eventos. Eles sempre iam para adorar ao Senhor naquele lugar. Então, nós como peregrinos, nós não podemos abrir mão de honrar o Senhor em nossa caminhada. Aqui no Salmo 125, não tem a autoria. Vários esses cânticos de romagem, do 120 até o 134, são 15 cânticos, e 4 que são de Davi, e 1 que é de Salomão. 10 não tem autoria. Então, os estudiosos da palavra, os teólogos, eles ainda não chegaram a uma conclusão sobre a autoria. Alguns acreditavam que esse hino, esse cântico, ele foi criado na época de Davi, quando ele estava sendo perseguido, ameaçado por Saul, que tinha medo por vaidade, por orgulho, que perdesse o seu trono para Davi, porque ele viu que Deus era com ele, e porque Davi saiu vitorioso em todas essas coisas. Alguns acreditam que esse hino especificamente, possa ter sido de Davi, quando ele conseguiu vencer essas investidas malignas. Outros creem que pode ter surgido na época que o povo hebreu atravessou até a terra prometida, e lá encontraram os cananeus. Eram pessoas do mal, que perseguiam o povo de Deus, que ali estava instalado. Houve então muitas guerras. Quando o povo de Deus, o povo judeu, andava com o Senhor, eram fiéis ao Senhor, não quando eles estavam na idolatria, não quando eles estavam buscando sensualidade, o Senhor os acudia, o Senhor os suportava com seu braço forte. Uns acham que foi naqueles instantes que alguém
compôs esse hino. Não há uma certeza. Outros acreditam que foi no tempo da reconstrução do templo, depois de 70 anos do exílio, quando Esdras, Neemias, quando eles cuidaram para que esse templo fosse reerguido, igualmente também os muros de Jerusalém que estavam totalmente destruídos, e apareceram os inimigos de Deus, porque a igreja sempre vai enfrentar inimigos, o povo de Deus sempre vai enfrentar inimigos, porque não são benquistos, não são bem vistos, porque estão sempre contra os interesses do mundo, na contramão do mundo. Então, eles enfrentaram os Sambalate, Tobias, alguns dos árabes e outros homens de Asdote, para perseguir e não deixar que aquela obra fosse concluída, e fizeram tudo para atrapalhar. Mas em 52 dias, em tempo recorde, estavam os muros erguidos, estava o templo reedificado para a honra e glória do Senhor. Outros acreditam, é mais provável para a maioria, que esse cântico ele tenha sido concebido no tempo em que os reis terríveis, os reis cruéis, Acás, Acabe, estavam oprimindo o povo de Deus, o povo vivia triste, porque a opressão é muito triste, e principalmente porque vem do iníquo, vem do maligno, e eles não têm misericórdia. Quem tem misericórdia é Deus, e fazem o povo de Deus sofrer. O que importa é que esse saltério que está na Bíblia é para que nós possamos ali ver como Deus é misericordioso conosco, mas também é justiça. E a misericórdia de Deus e a justiça de Deus é patente em todo o livro sagrado. E salmos, eles servem para nós, para os nossos dias, porque a palavra de Deus não tem tempo. Ela é eterna, é de eternidade a eternidade, porque Deus não muda e Deus é eterno. Nós é que somos viandantes, que estamos aqui por pouco tempo, mas o Senhor não. E se mantivermos firmes com o Senhor, se estivermos firmados na rocha, que é Cristo, Ele nos dará a sua proteção, Ele dará o seu sustento no momento da necessidade, Ele dará o conforto no tempo do luto, no tempo em que nós estamos atravessando um deserto. É no deserto que o Senhor se mostra para nós. É na escuridão que a luz do Senhor, ela vem sobre nós. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, aqui, o tom dessa palavra é firmeza. E aqui nós estamos firmes com o Senhor, porque nós o amamos, nós obedecemos, porque não adianta amar sem obediência. A palavra monte aparece na palavra de Deus 550 vezes, porque é uma palavra emblemática. A palavra monte indica firmeza, porque o monte ele está cravado no chão, ele está ali firme. Podem acontecer vários eventos na atmosfera, mas o monte está ali firme. Então, o monte é firmeza. E também representa autoridade e poder. O monte não se abala. Quando eu estudava, eu via, através do pátio da escola, um monte onde havia um pé de ipê. E todo setembro, agosto, setembro, estava ali florido. E eu tenho certeza que o monte está lá do mesmo jeito. O pé de ipê, ele tem 100 anos para chegar à maturidade. Mas ele, uma hora, ele vai chegar ao seu final. Ele é efêmero, efêmera é a sua vida. O monte está lá firme e forte, e nós que confiamos no Senhor, não nos abalamos, passamos por lutas, passamos por dificuldade. Agora passei por esse acidente, o Senhor não me abandonou em momento nenhum, Ele deu paz ao meu coração, Ele me levou à reflexão sobre a vida, a efemeridade da vida, sobre as coisas que podem mudar de um momento para o outro, tomar um rumo diferente, mas se estamos sobre a rocha que é Cristo, qualquer rumo que nossa vida tome, está
de acordo com a vontade de Deus. Nós agradecemos por todos os acontecimentos, ainda que nós sintamos dores, nós passemos pelo vale da sombra, o Senhor está nos sustentando. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Esse versículo 2 fala da proteção de Deus. É uma bela comparação. Esses montes sendo comparados com a proteção de Deus, porque Ele realmente nos protege em todas as circunstâncias. Ele está sempre respondendo àqueles que buscam por Ele, que o procuram. O Monte Sião, o Monte Moriá, o Monte das Oliveiras, em torno de Jerusalém. E esses montes em derredor. É como se aqueles montes estivessem ali, protegendo aquela cidade dos inimigos. Porque até para avistar não tinha como. Estava impedida a visão desses inimigos para atacar a cidade. É realmente uma proteção para aquele lugar. E nós lembramos do poder protetor de Deus em nossa vida. Nós sabemos que o Senhor coloca anjo em volta de nós para que nos livre, para que nos proteja, para que nossos pés não tropecem. Os anjos do Senhor sempre estão e basta um comando de Deus. Nós não sabemos o tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso, no átimo de segundo. Para ser uma comparação fraca, mas num instante o anjo do Senhor está nos protegendo. Então o crente não passa por tribulação, o crente não passa por doenças graves, o crente não passa por adversidades que ele acha que nem vai dar conta. Logicamente ele passa, só porque ele vence com o Senhor. As adversidades vêm, vem a tempestade, mas nós sobrevivemos de pé, firmados em Cristo. Nenhum cristão, nenhum entre nós está livre de acidente. Ninguém está livre de atravessar por temporais existenciais, problemas emocionais. Ninguém de nós, porque somos frágeis. A força maior é o Senhor. Por isso nós somos 100% dependentes dEle, dependentes da sua proteção, dependentes do seu amparo. Muitas vezes nós estamos sofrendo tanto, às vezes nós não estamos percebendo a mão dele, mas sabemos pela confiança que a mão dele está uma por baixo, outra por sobre a nossa cabeça, quando nós não estamos no colo do Senhor. E ele nos acompanha até que vençamos todos esses sofrimentos, todos esses problemas. E olha, gente, sofrimentos e problemas podem nos levar a ser tentados a abandonar o Senhor. Então temos que estar atentos e vigilantes, orando e vigiando, que só o Senhor pode nos livrar. O versículo 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Aqui Deus está nos dando um livramento para que nós não caiamos na tentação, para que a nossa fé não seja declinada. Então, o Senhor aqui está nos protegendo de todo o mal. E aqui fala que o cetro dos ímpios não prevalecerá, porque o Senhor não permite. Porque se o cetro dos ímpios permanecer sobre a nossa vida por muito e muito tempo, corre o risco de aquela pessoa que ainda não se firmou completamente no Senhor, começar a duvidar de Deus, dos propósitos de Deus, de tudo que Deus tem para nós e se afastar do Senhor. Então nós lembramos quando fala cetro, cetro também é sinal de poder, é sinal de majestade, porque os reis, eles, pelo cetro, eles decidiam, eles decretavam, eles davam a última palavra, eles dominavam com o cetro. O cetro pode ser rejeição e pode ser morte, como pode também deixar viver.
E no caso a gente lembra da rainha Esther. Ela estava intercedendo, ela e o povo judeu em jejum, intercedendo por aquele povo que estava sendo condenado à morte. E quem fosse até onde estivesse o rei, sem ter a permissão dele, poderia ser morto. E Esther, ela orou e jejuou por 3 dias. E na confiança no Senhor, ela foi sem ser chamada. Mas quando ela estava no pátio interior, o rei estendeu o cetro na direção dela. Ela colocou o dedo na ponta do cetro e ali foi permitido que ela adentrasse aquele lugar. Mas agora aqui está falando do cetro dos ímpios. O cetro dos ímpios é o cetro da malignidade, é o cetro do mal, da maldade, sobre os justos de Deus. E aí entra a proteção superior, uma proteção maior, para que nós não vacilemos, para que nossos pés continuem firmes com o Senhor, porque há exemplos de muitas pessoas que pareciam estar na presença de Deus, servindo ao Senhor, servindo a obra, por uma tribulação, por um luto, por algo que seria difícil vencer, se afastaram do Senhor, mas nós não podemos agir assim, e só podemos agir diferente se tivermos sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Versículo 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aqui nós vemos que é uma oração, um clamor. Aqui o salmista está pedindo que o Senhor faça o melhor para os bons e retos. Ué, mas se o Senhor já faz o bem para os retos e os justos, por que existe essa oração? Porque o Senhor, mesmo sabendo do que nós necessitamos, mesmo conhecendo a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso acordar, o nosso levantar, Ele sabe todas as coisas, mas nós sempre estamos humildemente clamando ao Senhor, pedindo, mesmo sabendo que antes de pedirmos, Ele já sabe, mas nós, em nossa maneira humilde de viver como devemos viver, nós estamos sempre aos pés do Senhor e colocando a nossa vida debaixo da proteção. E aí entra o Espírito Santo de Deus, nos dando consolo, nos dando a força necessária, porque o Espírito Santo tem que ser o nosso governador. Aquele que governa as nossas atitudes, a nossa mente e o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes, muitas pessoas dizem, eu fiz o que o meu coração pediu. Mas nós temos que cuidar, pedir ao Senhor que nos mostre o que Ele quer para nós. Porque muitos deixaram-se levar pelo seu coração enganoso. E foi por caminhos que não agradam ao Senhor. Então, que o Espírito Santo seja o nosso guia, seja a nossa luz. Deus é o alicerce forte, que não se abala e que nos sustenta. A fé nos firma nos caminhos retos e nos guarda da destruição. Se não fosse a bondade do Senhor, a generosidade do Senhor, a sua tão grande misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Mas o Senhor, Ele está sempre nos protegendo, não pelos nossos méritos pessoais, mas pelos méritos de Cristo, porque Ele é a plena justiça. Ele imprime justiça em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. O versículo 5 diz o seguinte, versículo 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aqui é uma advertência para todos nós. Então, quando nos desviamos dos caminhos retos do Senhor, dos caminhos do bem, a nossa vida não flui, a nossa vida toma um rumo inesperado. E muitas vezes caímos em pecado, porque estamos desviando. Se houve desvio, havia algo bom antes,
mas talvez pelo apelo do mundo, pelo sofrimento, pela luta, essa pessoa que estava andando num caminho reto, ela fez o retrocesso e ela saiu da presença do Senhor. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, nós estamos a salvo. Então, nós temos que estar sempre vigilantes, debaixo dessa proteção, porque nós também estamos sujeitos como outras pessoas estão, mas nós estamos ligados ao Senhor e nós cremos que mesmo sofrendo, mesmo passando por tantas situações desastrosas, até desanimadoras, nós temos esperança em nosso coração. Só quem crê de verdade tem esperança em dias melhores, sempre com o Senhor, porque em qualquer situação nós temos que andar com Ele, após Ele, e que o Senhor tem que estar em nós, porque não adianta conhecermos a palavra, pensar que estamos com o Senhor, se na verdade nós não estamos obedecendo os seus juízos, os seus estatutos e o seu mandamento. Onde há obediência, há paz. Se vivermos de acordo com a vontade do Senhor, nós não seremos confundidos e a nossa vida será de paz. Aquela paz que excede a todo entendimento. Às vezes a pessoa fala, nossa, fulano enfrenta tantas adversidades, tem tanta luta na vida dela, mas ela vive tranquila, ela vive bem. Está certo que há tristeza, sim. Aquele que crê no Senhor, que espera no Senhor, ele não tem medo, porque o Senhor afugenta, lança fora o medo, e ele sabe que vai vencer, não porque ele é melhor que os outros, mas porque ele acredita que o Senhor é que está lutando as suas lutas, vencendo as suas batalhas. O Senhor nos dá prova todos os dias dessa fidelidade, porque o Senhor, Ele é fiel a si próprio, antes de ser fiel a nós, e Ele é fiel às promessas que Ele tem para as nossas vidas. Então, há aqueles que se desviam para praticar a maldade, e eles receberão o castigo eterno, e o castigo eterno será igual, porque Deus, Ele não vai reconhecer atenuantes para aquele que estava no caminho e retornou, para aqueles que viveram sempre na maldade, porque não existe essa gradação. O castigo é castigo, vem de Deus para aquele ímpio, mesmo aquele que desviou ou aquele que nunca conheceu ao Senhor. Temos que nos manter com a mente no Senhor e os pés no chão, confiados que não iremos tropeçar. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: assim, aquele que julga que está de pé, cuide-se para que não caia. Às vezes, nós somos tomados por alguma vaidade, alguma raiz de orgulho, e a gente começa a sentir que conosco não. Aquele outro ali caiu, mas eu não. Nós estamos aqui neste mundo. E por que nós buscamos a Deus? Porque nós sabemos que o ser humano, ele veio do pó. Ele é pó. E nós podemos cair em tentação, sim. Podemos estar fragilizados quando o tentador vem. Por isso que nós temos que estar prontos em Cristo, firmados na palavra do Senhor. Nós estamos sujeitos, então nós temos que todos os dias, diariamente, buscar a palavra, estudar a palavra, ver cada vez mais como é grande o nosso Deus, para que nós não caiamos, porque o Senhor, quando nós caímos, logicamente, Ele vai nos levantar, porque só o Senhor pode nos levantar, porque Ele tem essa condição. Nós humanos não temos. Somos usados para levantar outros, porque o Senhor nos usa. Porque pela sua misericórdia, Ele nos usa. Nós pecadores, mas nós somos usados para levantar irmãos que caem, que tropeçam. Mas quem está nos fundamentando é a palavra do Senhor. É nela que nos apoiamos. Algumas considerações finais.
Nunca tenhamos inveja do ímpio. Primeiro, porque a inveja é um pecado grave. E segundo, porque muito menos tenhamos inveja do ímpio. Ao seu tempo, o Senhor vai cuidar dele. No Salmo de Asaf, número 73, versículos 12, 17 e 18, o salmista deve ter visto tanta gente ruim prosperando. Ele deve ter pensado assim, mas eu ando nos caminhos retos do Senhor, eu faço isso, faço aquilo, eu faço... Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, nada é para que fiquemos vaidosos. Nada podemos fazer por vanglória, isso é glória vã, isso não tem valor nenhum. E o salmista, ele diz o seguinte: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, têm bens e lhe aumentam as riquezas. Até aí ele pensou, por quê? Eu que sou fiel a Deus, não tenho o que ele tem. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quando diz que não é para termos inveja dos ímpios, é porque o fim deles é mau. Nós que confiamos no Senhor, mesmo que tenhamos muito pouco materialmente, ou que tenhamos nada, mas nós temos tudo, porque nós temos a Deus. Que sejamos os verdadeiros israelitas, em quem não há dolo. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer: aqui está um verdadeiro israelita, aqui está uma verdadeira israelita, em quem não há dolo. Nós só podemos chegar se o Senhor nos conduzir, se o Senhor nos capacitar, porque tudo é de Deus, tudo é por Ele, dele e para Ele. Que o Senhor nos abençoe essa noite, que o Senhor abençoe as nossas vidas, todas as famílias que estão aqui representadas, aqueles que não puderam estar aqui e que, de outra forma, através da internet, palavras que nós temos certeza, não por mérito de quem esteve aqui em cima, por todos os méritos do Senhor Jesus. Que assim seja, paz e bem para todos. Amém.